Deus seja louvado. Hoje é um dia Shabat do Senhor. É um dia que um dia que a gente tem que reservar esse dia para mais ler a palavra, glorificar Deus. Eu como moro sozinho, né? Moro sozinho, assim como servo a Deus sozinho, então tem que fazer do meu jeito, um pouco assim, ler a Bíblia. Mas vou ler a palavra de Deus. E o Senhor confirmou e falou: Anonato, pode ler, meu filho, que eu vou te dar linhagem. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, e eu lhes darei a sua recompensa em verdade. E farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como noiva que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz o seu renovo e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Como sabemos, meus irmãos, Israel foi entregue ao inimigo, porque Israel era para ser um povo tão contente, tão rico, tão próspero, e infelizmente eles foram entregues a um espírito perverso, a qual dominava os seus corações. Eles tinham apetite, eles tinham sede para praticar o mal. Não se saciavam, meus irmãos, porque eles não conseguiam saciar, porque somente a presença de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus nos alimenta para nos saciar, a palavra de Deus. Infelizmente o povo caiu numa decadência tão terrível por causa dos erros, da solidão que vinham, e foi uma grande dificuldade. Mas aí chegando em Isaías 61, o Senhor, ele fala de um plano que já estava desde o início proclamado, um plano que era remir a nação inteira através da semente da mulher. Glória ao nome do Senhor. Essa semente que veio da mulher, que é da mulher, alguns falam que é a igreja, outros falam que é Jesus Cristo. Não importa, meus irmãos, os dois têm sentido. Mas, irmãos, a palavra de Deus aqui nos diz que ia levantar alguém com o Espírito do Deus vivo. Somente para. Ele teria essas funções, mais nada. Era para pregar as boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão, para pregoar o ano aceitável do Senhor,
o dia da vingança, e para pregar o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Quem consola nós? Jesus, o amado Senhor, nosso Consolador, através do seu Espírito Santo, que consola a nossa alma. Jesus, ele tá pertinho de nós, nos consolando. E sabe, só de falar dele levanta uma grande prova, sabia? Sabia que levanta? Quem não gosta de nós, quem é pessoas, sempre vai achar uma brecha para nos provar. Porque a sensação de paz e a paz que nosso Senhor Jesus nos dá traz desconforto, porque a presença de Jesus nos traz confiança, e confiança para quem é o nosso adversário, para quem quer competir com a gente, é um problema. Então ele vai buscar, e não é só um, só dois, só três, não, comitiva de inimigo. Mas o Senhor fala assim: ordenar acerca dos tricião, aquele desornamento por cinza, olho de gozo por tristeza e vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Tá cinza? Tá triste? Deus vai trocar essa veste. Pode ter certeza. Foi o momento. Nós já tá no segundo passo. Eu ainda não sinto de falar que nós está no terceiro, mas o segundo passo é esse. O Senhor está nos trazendo alegria, porque eu achava que nós já estava na abundância da alegria, que o medo tinha embora, mas eu não sabia que tudo depende de uma palavra. Mas nós está no segundo passo, e cada vez que passa, o Senhor vai tirando espírito angustiado para espírito alegre, e ornamento por cinza. O Senhor vai nos ornar, já está nos ornamentando. Para nós não tem nada perdido, nem para você nem para mim, e não considera nada que possa pensar na sua mente. Eu tô assim, então desse jeito que eu estou, que eu fiz é um erro. Eu não sou mais digna. Nina, você não deve pensar assim. Você é digna. Com certeza, o rei que tá do seu lado, que tá te pegando pela mão, ele te ama. E olha, ninguém vai te infamar. Você vai ter ornamento. A palavra vai entrar dentro da sua alma. Porque o Senhor está contigo. Você é uma rainha. Você não deve se encurvar ao adversário. A sua posição é de ensinar eles, não de ele ensinar você, meu amor, minha amada. Você que tem o Espírito Santo de Deus, tem um ótimo testemunho. Você é um amor de pessoa, gentil, agradável, linda, maravilhosa. Quem tem que ensinar é você, eles têm que aprender muito com você. Tá entendendo? Você tem lição para passar, mas a tristeza vai fugir de nós, pode ter certeza. Ele vai trocar. Até então, a tristeza me acompanhou muito tempo, ó. Tô nessa luta há muito tempo, viu? Pra mim entender. Edificaram os lugares antigamente assolados, restaurarão o dia antes destruído, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Tem traumas aí? Tem preocupação de algum relacionamento que passou alguma coisa? Não se preocupa. O Senhor vai reconstruir o teu coração, vai tirar o trauma, o medo. Creia, somente creia.
É que eu tô entendendo aqui, tá entendendo? Se não for, me perdoe. Mas sério, teu coração tá angustiado, tem preocupação, foi assolado o coração? Aqui, ó. Assolado, e restaurarão o de antes destruído, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui eu vejo o coração, irmão, porque cidade é cidade. Deus não tá preocupado com cidade, Deus tá preocupado com o coração. E haverá estrangeiro que apacentará o vosso rebanho, estranho o vosso lavador, o vosso dinheiro, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Viu? Os estrangeiros, os estranhos, serão nosso servo. Amor, é um segredo aqui, muito importante. Esse povo é nossos servos. Ah, mas como assim? É, nós é da linhagem de Israel, não é? Sim, então. Então nós é maior que tudo nessa terra. Se a nossa justiça não exceder a deles, se eles se tornarem uma pessoa melhor que a gente, de testemunho, de uma pessoa assim, essa pessoa, ela tem uma postura muito boa. Se essa pessoa ser melhor que a gente tá ruim, viu? A gente tem que se preocupar. Quando você olha uma mulher, né? Às vezes tá no caminho que não pertence a Deus, e de testemunho, e de pessoas que é uma pessoa assim, que dá bom testemunho, ser melhor que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que sobressair, a gente tem que ser mais, porque a gente é servos do Criador. Nunca esqueça disso e nunca se envergonhe do nosso Deus. Deus está no céu, Ele nos vê, Ele é vivo. E por mais que a gente não sinta Ele, a gente tem que entender que Ele é o nosso Deus e não podemos negar a Deus e nem a Jesus. Levar isso sério, porque Ele não nega a nós. Ele não pode negar a si mesmo, viu? Fortaleça o teu coração. Seremos chamados sacerdote do Senhor e chamarão ministro de nosso Deus. A gente jamais poderemos dar mau testemunho, porque como a gente será chamado sacerdote do Senhor? Como a gente poderia chamar ministro do nosso Deus? Como poderemos ensinar a palavra de Deus? Não tem como, né, meu amor? Porque se a gente andar de uma forma desordeira, a gente não vai ganhar, não vai ter título assim, não. A gente temos que ser mais. E não tem, pra você não tem. Ah, mas aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Não importa. Tem volta e pronto o final. Tem volta e Deus troca a vergonha por dúplica honra. E aqui dando continuidade. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Pode ter sido envergonhado? Vai de dúplica honra. Tá entendendo? E terão uma perpétua alegria, pelo que na sua terra possuirão um dobro. Aqui nós podemos dizer da salvação eterna, né? Mas quando a gente já estamos com Jesus Cristo, já estamos vivendo o paraíso, já estamos vivendo o reino do céu. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Tá entendendo? Deus ama o juízo. Porque tem que ter juízo. Por causa dos servos de Deus que estão na terra. Porque se proferar, perdão de falar bonito, mas se aumentar iniquidade, até os crentes se desviam, irmão, não conseguem suportar. Então ele ama o juízo para dar recompensa aos ímpios. Olha lá. E aborreça a iniquidade, ele daria a sua recompensa em verdade e faria um concerto eterno com eles. Então Deus fará um concerto eterno, uma aliança eterna. E qual que ele fez? Aqui está Isaías 61, cumpriu lá em Jesus. Qual que é a aliança eterna? De salvar o pecador, de salvar a todos. Jesus já veio. Aqui está Isaías, uma aliança eterna que ele nos fez, que não quebra e não pode quebrar. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos viram conheceram como semente bendita do Senhor. Israel estava no opróbrio,
As nações abandonaram eles. Etiópia, que mais? Egito, Samaria, Assíria, tinha tudo se apartado. E Israel estava no opróbrio. Mas aqui o Senhor declarou, através do mandamento de Deus, a pessoa seria reconhecida como semente bendita do Senhor. Conheceram como semente bendita a posteridade, depois deles ainda. Depois deles é o que havia, ia ser semente bendita do Senhor. E todos virão e conhecerão. Regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios. Aqui é o Senhor Jesus falando. É o Senhor Jesus falando, regozijar-me muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios. Entendeu? Se adorna com atavios, manto de justiça. Sai prosperamente para fazer justiça. E é assim que nós assim, ó, como um noivo. É um noivo que se adorna com vestido de atavios. Porque o noivo ele faz os preparativos. Ali ele passa, tem a Ketubá, que diz qual que é a função do marido para com a esposa, o que ele deve fazer. Ali está tudo escrito passo a passo, as obrigações dele. É verdade, o homem tem obrigação, a noiva não. O que precisa só ela fazer é obedecer a palavra do noivo. Mas a exigência ali na parte ali é tudo pro noivo. É Ketubá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer. Pra noiva. E como noiva que se feita com as suas joias. Tá entendendo? Joias preciosas. Joias de justiça. Olha, as joias. As joias, ela tem uns grandes significados. Joias, pérolas preciosas, qual é difícil de se encontrar. E isso que devemos ser, meu amor. Você tem que ser assim. Como uma noiva que se adorna com joias. Nós, como noivo, que se veste com justiça, porque é difícil de se encontrar, porque nessa palavra aqui, regozijar-me muito no Senhor, minha alma se alegrar no meu Deus, porque vestiu de vestir de salvação, me cobriu com mão de justiça, como um noivo que se adorna com seus efeitos, e como um noivo que se enfeita com sua joia, é seres que não se mistura com o mundo. Nós sorrimos, conversamos, contamos piada, mas nós somos diferentes, sempre pensando, eles são nossos adversários. Você não sabe, mas dentro dos corações existe rivalidade, existe tantas coisas horríveis que não posso mencionar nesse momento que você não vai suportar. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Quando semeia, tem que brotar. A terra tem coisas que você que tava lá, você semeia, não dá nada, porque a terra não é boa. Mas aqui o Senhor fala assim, ó, porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E vai brotar a semente sobre o horto, e vai brotar o que nele se semeia. Não nega, vai brotar, vai vir. Assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Será justiça e louvor, alegria, contentamento, porque a justiça traz paz
e trazendo paz, traz louvor, porque a gente não louva se a gente estivermos tristes para todas as nações. O Senhor veio como noivo, ele teve uma quitubá da forma que devia fazer, tá entendendo? Então, o noivo, o que o noivo faz para a noiva? E a noiva, ela não precisa se esforçar muito nada, ela não tem as obrigações da noiva, as obrigações é somente honrar o seu marido, ouvir a voz e amar e obedecer a voz do marido. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu sinto muito Deus, eu sinto o Criador. E assim seremos bem-aventurados. Porque toda essa palavra aqui, se a gente vê, é o que o Senhor Jesus Cristo é para nós. Ele está no nosso meio, ele é a dobra de três dobras. Não tem quem possa nos separar, meu amor. Nós somos o Senhor, isso que importa. E perpétua alegria cumpriu. Nós está com Jesus, tudo isso vai ter que cumprir na nossa vida. Não é que estamos exigindo de Deus, não. Quando a gente posicionamos a ter o verdadeiro Messias, a verdadeira lei, o mandamento de Deus, a gente já começa a entender, ou a entender que o que o Senhor tem para nós é alegria e felicidade com a pessoa que nós amamos. Quem que é este? Separado, você não é separado do mundo, é separado das coisas do mundo. Então você tem que ser separado do mundo também um pouco. Desviar é preciso, faz parte da condição, faz parte. Mas você tem que entender que eles têm que te louvar, você. Glória a Deus por isso. Você é filha do leão, o leão da tribo de Judá. Bendito é o nome do Senhor. No teu pescoço é como uma torre de Davi para pendurar todos os bloqueios. Você sabe o que significa isso? Kamanaia. Quando Judá estava na obediência, tribo de Judá, quando Judá estava na obediência, quando o pai de Jacó deu a bênção para Judá, que a linhagem de Jesus falou assim: a sua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Tem uma palavra de Davi que fala assim, ó: Senhor, eu te agradeço porque tu entregaste o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir. Isto é, se Deus deu o pescoço do inimigo para nós, então nosso pescoço não seria do inimigo, estaria protegido. E como você é da tribo de Judá, é filha, é serva, quer dizer, você é a noiva do leão, você está protegida, anda de cabeça erguida, minha amada, porque seu pescoço está protegido com bloqueios. Tá entendendo? Nós saímos para a guerra como uma leoa e um leão saindo. Nós saímos para caça, pega a caça, chupa o sangue, até não sobrar nada. Nós é o povo da benção. O inimigo cairá prostrado aos nossos pés, não prevalecerás. Tá entendendo? Vamos vencer. Você é rainha. Não aceita menos que isso não, meu amor. Tem alguém que te ama aqui. E tem alguém que te ama demais. E sabe o seu valor. E sabe quem você é e você sabe muito bem. Então não tem mais nada que possa. Joias preciosas, rubis, quem acharás? Ninguém te encontra. Não deixa ninguém te achar, não deixa ninguém te perceber. Se esconda mesmo,
Só deixa perceber aquele que vai ser o que te ama. Aquele que te vê, aquele que te lê, aquele que te entende, aquele que te aceita. Aquele que por mais que tenha várias imaginações, ela pode ter tudo isso, mas ainda mesmo assim eu aceito, porque eu amo. Eu amo demais, meu coração é um amor entranhável, sem condição. Eu amo ela, eu amo da cabeça aos pés, da cabeça ao pé, ao dedão. Tudo pra mim, as mãos, tudo. Tua alma é minha, tua alma é minha. Bendito seja o Deus de Israel. Tu vai ser feliz, pode se alegrar. E a sua glória sempre aumentando. Tá entendendo? Então essa é a palavra. Seja louvado.